Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Atos, capítulo 2, versículo 1, para a gente ler um pouquinho, depois a gente continua. Vamos ler? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Isso é incrível, essa expressão já começa aí, né? A gente aprendendo sobre a unidade da igreja. Nós somos um. Deus, ele zela muito pela unidade. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas nós temos que entender, gente, que a unidade ela é muito forte. Só que a unidade ela é algo que precisa ser de fato uma verdade. Porque talvez nós podemos estar aqui reunidos. Nós estamos reunidos, amém? Todos aqui estamos reunidos. Mas podemos correr o risco de não estarmos unidos. Porque ele estar em unidade é diferente de estar reunido. Porque quando estamos reunidos apenas, podemos estar aqui reunidos, mas cada um com um propósito, cada um pensando numa coisa, cada um com um objetivo diferente, cada um com a sua mente. Mas se estivermos aqui reunidos em unidade, teremos uma direção só. E é todo mundo olhando para o mesmo foco, todo mundo fazendo força para o mesmo lugar. Quer ver uma ideia sobre isso? É um carro desligado ali para empurrar. Aí você pega 4 pessoas para empurrar esse carro. Se cada um deles, estamos 4 pessoas, uma reunião, 4 pessoas. Se 2 ficarem atrás e 2 irem para frente e os 4 começarem a empurrar, o que vai acontecer? Vai dar ruim, né? Vai dar uma briga, né? Os mais fortes vão vencer, né? Se botar o Jeanzinho lá e o Igor na frente empurrando, e o Júlio e o Bruno empurrando do outro lado, quem é que vai ganhar? Né? Só o Júlio sozinho dá conta de vocês dois, rapaz. Porque os 4 estão reunidos no mesmo lugar, envolvidos com a mesma coisa, porém não estão unidos. Estão entendendo, amém? Então tá vendo como é que a reunião sem unidade pode causar um caos? Ela pode trazer um sério problema para o grupo. Mas se essas 4 pessoas, se o Igor, o Jean, o Júlio e o Bruno estiverem assim, unidos no mesmo propósito, entendendo o que estão fazendo, com a razão ligada, eles vão escolher o lado certo de empurrar esse carro. E esse carro vai subir a ladeira que for, porque os 4 estão unidos no mesmo propósito. Então isso fala muito de igreja. Se nós aqui, que temos diversos departamentos, por que a igreja se fragmenta em departamentos? Para atender cada faixa etária e cada grupo de uma forma específica, com o que realmente eles precisam. Nós temos o departamento de casais, por exemplo, que a gente acabou de falar aqui, que eles estão para os casais com o objetivo de tratar as situações localizadas daquela situação, aquele nicho. Tem problemas, tem situações que acontecem só no casamento, que precisam de pessoas dedicadas àquela situação. Nós temos também o departamento de adolescentes, que tem pessoas dedicadas com a linguagem para que eles entendam mais fácil, com mais atenção, para que eles fiquem ali sendo bem cuidados, melhor do que estar no grande grupo. Então a gente tem um culto lá, a reunião dos adolescentes, onde eles ficam lá com a Maria, que é a nossa líder, e mais toda a liderança que anda junto com ela, o pessoal que faz as escalas. Por quê? Para atendê-los melhor. E assim por diante, as crianças. Temos vários outros departamentos. Se você quiser me ajudar a criar qualquer departamento dos ciclistas, vamos criar um departamento de ciclista, para andar de bicicleta e sair pregando Jesus e andando de bike. Eu quero
criar o departamento da pesca. Vou pescar peixe e pescar homem ao mesmo tempo. É 2 anzol. Pode criar, meu irmão. Pode liderar aí o departamento da pipa. Eu vou lá no Ramiro soltar pipa e vou levar umas 3, 4. Quem quiser estar comigo, já prego ali para ele, já envolvo e assim por diante. Eu falo isso porque nós fizemos um seminário em São José dos Campos, onde a igreja tinha mais de 300 departamentos. E tudo isso aqui, o departamento da bolinha de gude eles inventavam. Porque para tentar envolver a sociedade em todos os níveis. E eram pessoas colocadas em lugares de forma intencional para pregar o evangelho. Então a igreja ela se divide nisso. Porém, se ela não estiver unida, cada um vai puxar para um lado e a igreja não consegue caminhar. Porque nós estamos aqui com uma instituição, como se ela fosse uma grande carruagem, um grande carro, onde nós estamos empurrando ela em direção a Deus. E ela como se fosse um lugar grande, como se fosse um trio elétrico sem motor. E nós estamos empurrando. E ele é cheio de lugares para cada vez entrar mais gente. E quanto mais gente em cima desse grande carro, mais pesado fica, certo ou errado? Certo ou errado? Porém, quanto mais gente, mais pesado, mais força temos que fazer. Só que se criarmos mecanismos para envolver as pessoas que chegam para também empurrar esse carro, e temos a mesma direção, temos o mesmo propósito em vir aqui, nós vamos conseguir levar muita gente em cima e estamos sempre na mesma direção. Então, por isso que a gente tem que pegar esses detalhes da Bíblia, né? Estavam reunidos no mesmo lugar, então é algo que conversa muito com a gente. Então, assim, eles estão falando sobre o Pentecoste, né? O que significa Pentecoste? É uma palavra que era vinda do grego, né? Na época, eles falavam hebraico, os mais tradicionais, só que o grego era a língua mais falada, assim, a língua do povo. E o Pentecoste era um termo que eles usavam para chamar a festa das semanas. Que a festa das semanas ela era celebrada 50 dias após a Páscoa. Por isso Pentecoste, era o 50º dia após a Páscoa. E existia uma festa, que era a festa das semanas. Então Pentecoste só significa isso. Pentecoste não é fogo, Pentecoste não é brasa viva descendo, Pentecoste não é manto, Pentecoste é o 50º dia depois da Páscoa. Então, assim, quando a gente fala, meu Deus, culto pentecostal, porque era o 50º dia depois da Páscoa, né? Porque esse é exatamente o termo. E existiam 3 principais festas para os judeus. Era a Páscoa, depois 50 dias depois da Páscoa, vinha a festa das semanas, que em grego eles chamavam de Pentecoste, e depois a festa dos tabernáculos. Eram as principais festas que aconteciam em Jerusalém, na época de Jesus ali, antes e depois um pouco, né? Só que existia das 3 festas, a que reunia mais gente em Jerusalém era a festa de Pentecostes. Todas as festas, a Páscoa, a dos tabernáculos e a das semanas, elas reuniam muitas pessoas, muitas, milhares. Só que a de Pentecoste, ela acontecia numa data do ano onde favorecia a viagem dos judeus. Onde desde o mar estava mais calmo, era mais favorável para viajar, quanto o povo que vinha por terra. Então, era uma festa na qual se reunia muita gente. Não sei se o Bruno deixou a imagem aí, não. Ele deixou alguma imagem aí para botar? Dá uma olhadinha depois, eu pedi, provavelmente deve estar. Se tiver, pode colocar. Então, assim, se você pensar comigo, não foi à toa que Deus deixou o Espírito Santo descer na terra exatamente nessa festa. Porque ele aproveitou a oportunidade que iria ter mais gente possível. Então, para você ver que Deus, ele é intencional. O Espírito Santo poderia ter descido talvez na festa dos tabernáculos, poderia ter descido antes, ou poderia nem ter descido numa das festas. Só que Deus aproveitou o momento onde teria mais gente, porque o evangelho precisa ser pregado para o máximo de pessoas ao mesmo tempo.
Então aqui eu até trouxe um mapinha aqui, para a gente ver o tanto de lugares que vinham judeus para Jerusalém na festa de Pentecostes. Tinha pessoas que viajavam mais de 1.000 quilômetros para chegar em Jerusalém por causa dessa festa. Então tinha gente, tinha árabes, tinha pessoal da Mesopotâmia, tinha da ilha de Creta, o pessoal que vinha pelo mar, tinha da Ásia, lá, Capadócia, tudo, de tudo quanto era lugar. Era a data emblemática, onde mais reunia pessoas, era a festa de Pentecostes. Amém? Obrigado. Então, assim, Deus foi muito intencional em descer o Espírito Santo nessa data. Você entende, amém? Está entendendo o mistério que há? Nós precisamos ter essa intenção, nós precisamos ser intencionais. Nós, quando chegarmos em lugares, a gente precisa ter a visão estratégica, como Deus também teve. Então, abre lá Atos 2 e 4, para a gente ler o que diz ali. Que vai dizer assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Isso aqui é outro mistério muito grande que por muitos anos talvez a gente pode ter aprendido de outra forma. Mas eu vou tentar detalhar aqui a história para vocês. Olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo habilitava. Abre o mapa de novo lá para a gente. Deixar a galera entender bastante o que eu quero dizer aqui. Vamos imaginar que aqui, Jerusalém é como se fosse Blumenau. Então nós estamos aqui, a primeira geração de Blumenau. E a grande maioria foi embora para outros países. Foi um para a Alemanha, outro para a Grécia, outro para a Espanha, outro para os Estados Unidos, Canadá. E nós fomos para lá, tivemos filhos nesses outros países. E, logicamente, os nossos filhos vão aprender a língua local de lá, certo? Certo, amém? Então, o judeu que era de Jerusalém, ele foi embora para essas outras terras. E o tempo foi passando, os filhos foram vindo, e os filhos aprendiam a língua local daqueles países. Então, eles eram judeus de sangue, porém eram estrangeiros de nascença. Eles vinham com outra língua, por mais que eles falavam o hebraico, porque os pais mantinham, o idioma, eles tinham cuidado de manter, o hebraico, um pouco do grego, e eles aprendiam, uns aprendiam árabe, outros pegavam outras línguas ali das regiões. E o que aconteceu na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu? O Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas. Foi exatamente o que aconteceu. Eles falavam nas línguas do nascimento dessas pessoas. Eles não estavam falando em línguas que não se entendia. O que aconteceu aqui foi uma tradução simultânea. Então, Deus usou eles, Pedro, os discípulos, um falava em árabe, outro falava em mandarim, outro falava em outra língua, cada um falava. E todo mundo ficou espantado, tanto que no texto vai dizer, o que está acontecendo? Eles estão falando nas nossas línguas. Então, abre lá o texto, Atos 2:9. Atos 2:9, eu vou mostrar para vocês exatamente isso que eu estou falando. Atos 2:9. Vai dizer assim, partos, medos... bota o 8 lá para a gente ver. O que diz no 8? Olha aqui, olha, essa frase diz todo esse segredo. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna. O pessoal que estava na festa, é como se fosse assim, uma festa aqui em Blumenau, e todos nós viemos para cá para ficar nessa festa. E trouxemos os nossos filhos com outras línguas. E simplesmente, a gente estava aqui pela rua São Paulo e tal, e essa igreja começou a dar um barulhão, e o pessoal começou a profetizar nas línguas dos nossos filhos. É exatamente isso. Por isso que eles falaram assim, então como que a gente está ouvindo eles falar na nossa língua materna? Como é que pode? Eu não estou entendendo isso. Principalmente porque a maioria dos discípulos eram galileus. Galileus eram pessoas pobres, pessoas sem instrução, muito provavelmente analfabetos até. Não sabiam escrever, não sabiam ler, ou então era bem dificultoso o acesso à informação.
Então eles olhavam, como é que pode, o cara tá falando no meu sotaque? É como se fosse o bispo Marlon recebendo o espanhol dentro do carro. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O bispo Marlon, ele recebeu a língua espanhola dentro do carro, pelo Espírito Santo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Pode passar o 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próxima a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então está entendido o que aconteceu, aquela cena de Atos 2? Eu estou trazendo assim como se fosse uma aula mesmo, como para a gente entender o poder de Deus para trazer a mensagem do Evangelho. O que isso comunica para mim? Comunica que se eu for obediente a Deus, qual foi a receita que os discípulos seguiram para chegar nesse nível de revelação? Primeira coisa, eles obedeceram. Jesus, quando estava aparecendo para eles durante 40 dias, ele tinha uma fala: voltem para Jerusalém, me esperem lá, porque de lá vai descer poder para que vocês sejam revestidos e usados em Jerusalém, tal. Então, a primeira coisa que esse povo aqui recebeu isso aqui, o que eles fizeram? Eles obedeceram. Então não tem como eu e você viver o sobrenatural de Deus se nós não formos obedientes. Não tem como a gente acessar as coisas do reino se eu não for um coração ensinável a Deus. Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu tenho, mas pelo que Deus vai fazer através de mim. Então, a primeira coisa, se eu for obediente, Deus vai me usar de forma sobrenatural. Eu não vou precisar ter recurso, eu não vou precisar ter diploma, eu não vou precisar ter alguma coisa terrena, eu vou precisar só ter a conexão com o Espírito Santo. E as coisas vão acontecer, como aconteceu aqui. Eles não tinham recurso, eles só tinham uma palavra: eu vou buscar Deus. O que é que Deus falou? Fiquem e me busquem, porque vai descer. Então, eu e você precisamos entender, primeira coisa com a igreja primitiva, obediência. A obediência, ela demonstra a fé, e a fé nos faz obedecer. É uma coisa puxa a outra. Então vamos lá. A ação do Espírito Santo. Coloca lá Atos 1:8. A gente voltar no primeiro capítulo rapidinho. Para eu atuar porque assim, o capítulo 2 de Atos, ele abriu a visão para todos nós assim no mundo sobre a atuação do Espírito Santo através de nós. E a gente vai entender como é que funciona a atuação. Olha aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. O que eu preciso entender? Eu anotei até uma frase aqui, para atuar no reino de Deus, precisamos ser revestidos e capacitados pelo Espírito Santo. O que eu preciso entender? Eu não vou conseguir fazer o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, gente? É trazer comida para os famintos? Não. Só? Será que acaba o propósito? Tipo assim, nós fazemos a comida aqui, entregamos, tal. Acaba aqui o propósito de Deus, é só isso? É só isso que Deus quer fazer? Só trazer comida? Só trazer roupa? É isso ou não? Só curar uma pessoa? O que Deus quer fazer? O que Ele quer fazer? Transformar, mas tem outra palavra: salvar. Para salvar, em Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O plano de Deus foi para a salvação, não foi só para trazer benefícios terrenos, como comida, cura. Então, assim, muito maior do que a cura que eu e você precisamos para uma doença, muito maior é a salvação nossa para a vida eterna. Então, às vezes a gente se prende em coisas terrenas, a um bem, a um carro novo, uma casa própria, a uma formação universitária. Tudo isso é bênção, tudo isso é muito bom, precisamos ter. Só que muito maior do que essa vitória que nós buscamos é a vitória de Jesus na cruz do Calvário sobre o pecado, que nos trouxe a vida eterna. Porque um carro novo não me dá vida eterna, uma casa própria não vai me dar vida eterna. Um namoro, uma pessoa, um casamento não vai me dar vida eterna.
Casamento ainda vai dar incomodação. Ô Jesus, vamos para a clínica de casais que você não se incomoda mais. Você aprendeu as chaves da vitória no casamento. Né, irmão Júlio? O irmão Júlio vai te olhar com aquela cara braba dele assim, ó. Aí tu vai ficar mansinho. Na hora. A gente precisa entender que a comida que a gente faz, a música que a gente toca, a palavra que a gente profere, só vai ter efeito de salvação se eu estiver ligado ao Espírito Santo. Olha o que Jesus falou. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Porque a gente pode falar, a gente pode fazer, a gente pode atuar, mas se a gente fizer aqui sem o Espírito Santo, no máximo, o som que vamos fazer na terra vai apenas chegar aos ouvidos. Só que se estivermos cheios do Espírito Santo, por mais simples que seja a sua frase vai descer ao coração da pessoa. Abre lá João 16, 8. A prova do que eu estou falando. Porque você e eu podemos tocar muito bem, cantar muito bem, fazer uma comida muito gostosa, fazer uma obra civil muito boa. A gente pode fazer muitas coisas muito bem. O ser humano é dotado de muitas habilidades extremas. Olha aqui, ó. Quando ele vier, Jesus está falando aqui do Espírito Santo, ele está conversando com os discípulos o seguinte, ó gente, eu tenho que ir, eu estou indo embora. Mas quando ele vier, o Espírito Santo está falando, vai vir um Consolador. Eu tenho que ir porque ele está vindo. Então, assim, ó, mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não é sobre eu vir falar e querer ver na pessoa. Isso é um erro muito grave que algumas pessoas que evangelizam cometem, de querer ver mudanças bruscas e rápidas na vida da pessoa na qual eu estou evangelizando. Ou na pessoa que começa a frequentar uma igreja, a gente já quer ver aquela mudança. A pessoa aceita Jesus, já ganha um guarda-roupa novo em casa assim, já aparece um guarda-roupa novo em casa. Quem dera, né? Precisando de um casaco novo aí para o inverno. A pessoa pensa que, entrou na igreja, já vai mudar todos os hábitos. Não, gente, ela está começando. Então, nós que filhos de Deus, nós temos que ter paciência, longanimidade, amor. Talvez nós vamos ver até a pessoa errando em alguma área antiga, mas nós vamos lá e vamos ajudar ela a se encaminhar no caminho de Deus. Mas se nós não andarmos com esse amor que vem de Deus, nós vamos falar e a gente vai assustar as pessoas. Porque às vezes a nossa fala é só para reclamar, é só para julgar. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, um conselho simples que eu e você tiver, vai chegar lá no coração e vai convencer a pessoa. E é isso que aconteceu com os discípulos em Atos 2. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Que eles falavam claramente, olha só, outra chave do Evangelho. Nós não estamos aqui para dificultar o entendimento das pessoas, pelo contrário, o Espírito Santo encheu os discípulos para facilitar o entendimento. Como? Falando na língua deles. Então, por isso que nós temos departamento de casais, para que fale na língua dos casais. Por isso que nós temos departamento de adolescentes, para que fale na língua dos adolescentes. Por isso que nós temos que contextualizar para o mundo, para que o mundo possa entender de forma fácil. Não é eu chegar aqui todo formal, com um português polido, difícil, poético, para que metade das pessoas entendam. Não, nós temos que, pelo contrário, facilitar, mastigar, entregar pronto, porque nós somos facilitadores do Evangelho. Nós estamos com a enxada na mão, abrindo caminho, facilitando para que outros possam trilhar e chegar até Deus. Então, Deus traz isso para mim, para você, essa capacidade de convencer as pessoas. Talvez se você toca um instrumento e você for cheio do Espírito Santo, tu pode pegar teu instrumento e ir lá para a praça e tocar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não vai precisar falar uma palavra. A sua música vai convencer as pessoas. Pode pegar tua bateria lá, Frank, e botar lá na 15 e começar a moer. Leva uns 5 pás de baqueta, que eu já te conheço. Vai começar a tocar, as pessoas vão ver, e elas não vão ouvir só som de batidas, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo que está na sua vida.
Por isso que a gente não pode ser inibido por eu não sei falar, eu não sei fazer, porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo que faz na minha vida. Quando eu convido alguém do meu trabalho, algum amigo meu, alguma pessoa que eu conheço para ir num café, ir numa igreja comigo, se eu sou cheio do Espírito Santo, um dia talvez ela não vai dar, outro dia ela vai dar um miguezinho, não dá hoje, mas o Espírito Santo que está em mim vai entrar no coração dela e vai incomodar. A hora que ela dormir, ela, meu Deus, aquele convite, meu Deus, olha, o dia que, olha, o Giovanni me chamou, vai ter um dia que ela fala assim, Giovanni, que dia que é lá? Eu preciso ir contigo. Não é por causa de Giovanni, é por causa do Espírito que atua através de Giovanni. Por isso que nós vemos galileus fazendo coisas extraordinárias. Galileu era em outras palavras, uma pessoa que morava num bairro carente. Carioca falando, eu posso falar porque eu sou carioca. Um cara da favela. Fazer churrasquinho na laje, mega funk lá no fundo. Esse era um galileu, uma pessoa que olhando, já a aparência já não dava credibilidade. O linguajar já não dava credibilidade. Mas não é para eu e você ter credibilidade, gente, é para o Espírito Santo atuar através de nós e apesar das nossas fraquezas e debilidades, apesar dessas dificuldades que nós temos, falta de recursos, falta de sabedoria, falta de conhecimento, não é por isso, lógico que o conhecimento nos leva a lugares maiores. Se você vê Pedro e Paulo, Pedro escreveu poucas coisas na Bíblia, Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento porque ele tinha mais conhecimento. Então se você buscar muito conhecimento, Deus vai te levar muito mais longe, só que com o Espírito Santo, não se esqueça disso. Talvez nós não vamos ter um diploma, mas Deus também vai nos usar porque nós somos cheios do Espírito Santo. Então eu quero te valorizar em nome de Jesus. Vou falar aquele linguajar bem antigo, você é um vaso. Então enche esse vaso de azeite. Deixa, porque Deus quer botar você para ser um vaso de honra. Ser colocado no meio dos príncipes, mas não para você ser visto, mas a glória de Deus ser vista através da sua vida. Então nós temos que nos expor para que o mundo veja a luz que há em nós. Em nome de Jesus. Se cada um de nós aqui nos empenharmos para buscar a presença do Espírito Santo, a gente não vai precisar nem mais convidar, as pessoas vão vir atrás. Gente, onde é que o Jean vai? Que eu preciso ter a vida que o Jean tem. Jean, o que tu faz? Como é que é a tua agenda semanal? Porque a tua vida, cara, eu não sei como é que tu vive. Aí daí já era, tá falando assim, cara, vamos comigo aí, quarta-feira, bora. Sobe na garupa da bike que eu vou te levar. Assim vai ser fácil. Por isso que às vezes é difícil evangelizar, porque nós estamos um pouco vazios da presença do Espírito Santo. Ou então nos validando do que nós temos. Mas que em nome de Jesus, nós seremos cheios de humildade para sabermos que nós não sabemos nada. Mas nós somos cheios do Espírito Santo. E na hora de falar, talvez eu não vou ter sabedoria o bastante para falar, mas a palavra que vai sair da minha boca vai ser direcionada pelo Espírito Santo. E eu vou ter sabedoria que é dos céus. Porque conhecimento o mundo tem. Você pode ter o conhecimento do mundo inteiro, mas a sabedoria só vem de Deus. Amém? Então aqui, um efeito muito lindo que as palavras que eu e você falamos cheias do Espírito Santo causa nas pessoas. Aconteceu aqui, bota lá Atos 2:37. Vou tirar o casaco, agora esquentou. É o Espírito Santo, gente. Atos 2:37, olha ali. Quando ouviram isso aqui era na cena dos discípulos falando em várias línguas lá simultaneamente. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que significa isso? Quando a pessoa está lá no trabalho, cheia do Espírito Santo, com uma postura
direcionada pelo Espírito Santo, com palavras e conversas cheias do Espírito. Eu não estou falando para a gente ser fanático e falar assim, agora eu sou crente, eu não posso falar com você, não olha para mim porque eu sou crente, sou santo. Não é isso. Nós devemos sim nos infiltrarmos em lugares onde pessoas não conhecem a Deus, mas jamais sermos influenciados pelo lugar. Pelo contrário, devemos ser influenciadores. Tem aquela história antiga do termômetro e termostato, né? O termômetro, ele chega no ambiente, ele mede a temperatura e só mede, ele é influenciado pelo ambiente, ele vai medir e vai dizer. O termostato não, ele dita a temperatura. Tu bota lá 23 graus, ele vai chegar em 23 e não passa daqui porque eu que mando. Ele não é influenciado. E nós cristãos, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, precisamos ser o termostato do mundo. Com o quê? Com os princípios, com a cultura do reino, com a vontade de Deus na nossa vida. E a gente ser a barreira dos erros. Estou numa empresa cheia de corrupção, cheia de propina. Eu sei, mas o dia que chegar em você é um muro, uma parede, bateu e ficou. De você ninguém passa. E outra, quando nós somos verdadeiros, as pessoas não nos respeitam. As pessoas, elas pensam 2 vezes antes de falar alguma coisa com a gente, porque elas sabem que a gente vai falar alguma verdade. Ela sabe que não vai dar para fazer um esquema. Estão entendendo, amém? Então, essa frase aqui, irmãos, o que faremos? Eles estavam falando para todas aquelas nações que eu mostrei no mapa ali. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser alguém que vai influenciar o coração das pessoas. Então, o que aconteceu? O coração delas ficaram aflitos com o quê? Com o pecado dentro deles. E o que aconteceu na hora? Pedro, pelo amor de Deus, me dá uma direção. O que eu faço a partir de agora? Eu e você vamos ver pessoas pedindo conselhos para nós. Talvez no seu trabalho, alguém vai chegar em você e vai falar assim, eu estou com um problema no meu casamento, tu poderia me dar um conselho? Sabe por quê? Não é porque a gente é top, porque a gente é bonito, porque a gente tem... Não, é porque estão vendo Deus na sua vida. E você exala a presença do Espírito Santo. Então, as pessoas olham para a gente e falam, eu preciso de uma resposta. É o que todos falaram aí, Pedro pegou e lançou. Arrependam-se dessa geração. Arrependam-se. Voltem para Jesus. E ali, sem microfone, sem canhão, sem o Will no som, sem bannerzinho de Instagram avisando que ia ter o culto ali, 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Às vezes a gente está aqui fazendo uma força extrema, né? Com publicidade e coisa arada. Tudo isso é lindo, tudo isso é bênção, eu gosto demais dessas coisas. Mas quem dera se a gente vivesse igual esse tempo, sem uma rede social, os caras conseguiram botar 3.000 aos pés de Jesus. Eu quero perguntar para essa igreja, como podemos chegar nesse nível, igreja? Porque a gente não vê uma pessoa aqui. A gente não vê o Pedro pregando, não, a gente vê uma igreja unida recebendo o Espírito Santo. E todos falando em línguas de nascença dos outros povos. Então você vê uma igreja em movimento uniforme. Vê todos atuando, cada um com uma língua diferente. O que é isso? É uma pessoa com um dom de culinária atuando cheia do Espírito Santo ali. É outra pessoa com um dom de limpeza atuando lá na área do banho. É outra pessoa com um dom da palavra pregando com intrepidez para aqueles que estão se alimentando. É outra pessoa com o dom da organização, colocando os envelopes no lugar. Você vê outra pessoa com um dom da técnica, da eletrônica, arrumando as coisas da igreja. Cada um, mas todo mundo com o mesmo propósito, olhando para o mesmo lugar. Eu quero convidar essa igreja em nome de Jesus, que a gente tenha esse modelo de igreja. Eu vejo muito, eu estava preparando a palavra hoje à tarde, e eu via muito nós aqui. Eu estava louvando a Deus, meu Deus, como nós somos parecidos. Mas nós podemos melhorar, você acredita nisso, amém? Nós podemos chegar mais perto desse nível. Eu acho que o que talvez falta um pouco em nós é esse imã de novas pessoas, do povo vindo atrás de nós. Eu vou ler algumas coisas aqui e nós vamos nos identificar muito. Coloca lá Atos 2:42.
Gente, assim, ó, é o sonho de vida, gente. É eu viver os meus dias nesses próximos versículos. Sonho de vida. Olha ali, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Pode ir passando. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ó, os que criam está falando do povo que acreditava e se entregava para Jesus. E mantinham-se. O que está acontecendo aqui? Uma pessoa vinha, entrava, gostava do que estava acontecendo e se mantinha unido. Acabou, não sai mais. Porque existia uma facilidade de aderir novas pessoas. E de manter, e de cuidar dessas pessoas. Vamos lá. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Tinha a cultura da oferta, a cultura do sacrifício, a cultura da generosidade. Isso é tudo do céu, gente. Ó, todos os dias, repete comigo, todos os dias. Todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, batiam um pão em casa juntos. Olha, nós vemos que existia uma unidade na igreja, mas também existia uma unidade em casa. Não era um relacionamento só ministerial de trabalho. Mede aí, tem um livro que fala assim, ó. O nome do livro é Aprendendo a Amar. Aí ele tem um capítulo que fala assim, ó. Vamos medir o coeficiente de amor da igreja. Como medir o coeficiente de amor da igreja? Se as pessoas estão se relacionando também fora da igreja. Se existir um alto índice de relacionamento fora, é porque o coeficiente da igreja está alto. Então meça isso na sua vida. Se você tem o costume de se relacionar, desde um WhatsApp, né? Eu costumo falar com os líderes que, para eles não terem o costume de só aparecer no grupo para avisar, né? Que é tão ruim, né? Ó, gente, tem tal coisa, ó, gente, tal dia. Às vezes a gente quer ter um calor maior e a gente esfria os relacionamentos por causa do muito trabalho. Então, vamos aquecer os relacionamentos. Porque nós não vamos fazer as coisas só por necessidade, mas por prazer de estar juntos. Isso é muito maior. Então, sábado, por exemplo, vai ter um mutirão. Não é só porque tem uma cozinha para arrumar, mas é porque é legal ficar perto do pessoal e ficar junto. Isso que é o coeficiente do amor alto. Então aqui participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Não tinha fofoca, não tinha falsidade, não tinha interesse. A gente não pode ter interesse nas amizades. Ser uma pessoa que só tem amizade por algum tipo de interesse. Não, todos nós somos iguais. E a Bíblia diz, considerem uns aos outros melhores do que vocês mesmos. Então sempre, meu irmão, eu sempre tenho que tratar ele com honra, com amor, porque eu considero ele melhor do que eu. Sempre, todos os níveis. Vamos lá. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O que significa isso? Não é aquele crente chato que o mundo não gosta. Não é aquele crente fanático, chato, que só fala a mesma coisa. Aí tu chega no trabalho e é aquela pessoa chata. A gente não pode ser chato. A gente tem que ser reto. Ser reto é diferente de chato. Olha para Jesus. Onde Jesus chegava, as criancinhas tudo vinham em cima, queria brincar com ele. Mede isso na tua vida, se as crianças gostam de você. Porque as crianças são sinceras, elas vão em quem elas gostam. Elas se sentem bem. E os discípulos, não, dá licença, só bagunça aí, criançada. Para, o mestre aí. O mestre aí, peraí, deixa vir. Porque delas são o reino de Deus. Então nós não podemos ser aquele chato, aquele que só fala do inferno. Ó, tu vai para o inferno, hein? Ó, com essa vida aí, meu Deus. Tem gente que é um papo ruim. Não, gente, a pessoa tem que olhar em nós. Cara, eu gosto de conversar com o Jean, cara. Pô, o cara tem um papo bem legal, mano. Aí depois ele pode descobrir que tu é crente, mas, sabe, às vezes a pessoa tem a preocupação dos outros saber que a gente é crente. Mas às vezes o muito falar ofusca as nossas atitudes. Então eu prefiro que as pessoas descubram por elas mesmas que eu sou crente, do que eu avisar. Porque às vezes eu posso pecar na frente dela e eu passo vergonha. Então eu prefiro ela descobrir. Então eu me preocupo mais com as minhas atitudes. Isso fala muito mais alto. É muito mais profundo. Estão entendendo, amém?
E aqui um detalhe muito importante. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aqui termina o capítulo 2. Eis aqui um grande segredo do crescimento de uma igreja. A igreja não precisa ficar fazendo estratégias para chamar, e chama um famoso, para poder chamar mais gente, para encher. Não, nós precisamos ser limpos do pecado e cheios do Espírito Santo. Porque quem faz uma igreja crescer é Deus. Quem traz o povo para a igreja é Deus. Quem acrescenta a cada dia o povo é Deus. Mas como que Ele vai acrescentar? Se essa igreja está vivendo esses outros versículos. Se nós estamos dedicados à palavra. Se nós estamos obedientes à palavra. Então aqui eu anotei só 3 detalhes muito importantes. Muito importantes. Ó, tem um louvando a Deus aí. Amém, Eduardo? É isso aí. Estou junto aí contigo. Ó, primeira coisa, assim, ó, eu anotei 3 chaves aqui importantes da igreja primitiva. Se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos. Além de haver a pregação na igreja pura e simples, uma igreja que não inventa heresia, uma igreja que não bota medo no povo, uma igreja que não tem uma palavra tendenciosa a você fazer o que o líder quer. Em nome de Jesus, o dia que eu fizer isso aqui, acaba o culto, vocês podem me chamar lá na sala e me dar uma correção. Porque eu sou um ser humano e posso errar. Mas em nome de Jesus, estou buscando para não errar. Mas o dia que vocês perceberem que está tendo algo fora do que é o puro e simples do Evangelho, a gente não pode aceitar isso dentro da nossa igreja, como acontecia aqui. Além de ter a pregação, o povo, ele não era somente um ouvinte. Que isso é muito importante na vida cristã e na saúde de uma igreja. Tem muita gente que sabe todos os versículos, tem muita gente que senta aqui para ouvir uma palavra, o cara começa, por exemplo, vamos começar uma palavra, vou falar sobre o cego de Jericó. Aí a pessoa assim, história velha, já conheço, já ouvi 30 vezes essa mesma história. Ah, vamos pregar sobre Zaqueu. Já ouvi essa história 30 vezes. Gente, se eu posso ver 30 vezes, mas se as 30 vezes foram pessoas cheias do Espírito Santo, eu vou ouvir 30 vezes diferente. Porque Deus traz uma revelação. Não sei se você já tiveram essa experiência, mas eu já vi várias histórias repetidas da Bíblia que vieram com uma revelação sensacional. Eu falei, como essa pessoa tirou esse segredo dessa palavra? Aí você vê que foi o Espírito Santo. E é incrível isso. As pessoas não eram só ouvintes. Se você ler aqui, ó, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Então você vê que a igreja, ela acatava os ensinamentos e aplicava na vida. Lá em Tiago, a Bíblia vai dizer assim, ó, que aquele que apenas ouve, mas não pratica essas palavras, é como um homem que vê a sua imagem no espelho, vira as costas e se esquece dela. Há uma pessoa assim que, em outras palavras assim, ó, está viajando, está fora da visão. E nós precisamos ter essa preocupação, sabe? De tentar viver a palavra de Deus, viver, sabe? Viver um versículo. Deus, bota uma meta na sua vida. Deus, eu quero viver esse versículo da Bíblia esse ano. Me ensina qual é o versículo que bate mais de encontro com os nossos erros. Lista. Deus, eu quero ter o caráter de Cristo, então eu preciso aprender. A Bíblia, Jesus fala assim, ó, aquele que não ouve as minhas palavras, é como, que ouve e não obedece, é como um homem que constrói sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve e obedece, constrói sua casa sobre uma rocha. Vão vir as tempestades, vão vir as chuvas. Chuva e tempestade e onda vem para todo mundo, gente. Vem para o crente, vem para o fiel, vem para aquele que busca a Deus, vem para aquele que dizima, vem para aquele que está trabalhando, envolvido no reino, vem para todo mundo. Só que existe uma diferença. Aquele que está fielmente ligado em Deus, existe um alicerce que não deixa a casa cair. E diferente daquele que está aqui, no mesmo lugar, frequentando a mesma casa, mas não obedece às palavras de Deus, o que acontece? Vão vir chuvas e tempestades, ventos, e a casa vai cair. Olha para o lado aí, fala assim, a casa vai cair, velho. Fala, olha dentro do olho da pessoa aí, se liga aí. Onde é que tua casa está sendo construída? Na areia ou na rocha? Porque vão vir
é fatal. A vida é feita de sol, tempestades, chuvas, ventos. A diferença não está na pessoa que vai construir a casa onde não tem vento, não existe isso. A diferença está aonde eu coloquei a minha casa. Vai vir a mesma onda, vai vir o mesmo vento, mas a minha casa não vai cair, porque o alicerce é a rocha, Jesus Cristo. E o que me liga a esse alicerce é a minha obediência. É como se a minha obediência foram as estacas, sabe? Quando tu cava a estaca assim. Quem já viu cavar estaca ou sapata de casa, né? A gente cava e enche de concreto. E essa ligação entre a construção e a rocha é a obediência. É o que nos liga. E quando vir as dificuldades, nós não vamos cair. Você acredita nisso, amém? Nós vamos ficar doentes. Nós vamos talvez furar um pneu de carro. Nós vamos talvez um dia ser assaltados, mas nós não seremos abalados, porque os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Um monte, ele sofre os intempéries da natureza, ele sofre chuvas, sofre vento, mas ele não se abala. A diferença está em abalar e não abalar. Segunda coisa, o partir do pão e as orações. As pessoas tinham comunhão, entendiam as necessidades dos outros. Nós precisamos olhar para a nossa família, tanto a igreja quanto a nossa família de sangue, e enxergar necessidades, e atuar nas necessidades. Porque a ajuda, toda ajuda, ela começa numa necessidade. E nem sempre nós estaremos sobrando tanto para poder ajudar. Mas a necessidade ativa a minha ajuda. Porque muitos de nós às vezes pensam, eu não ajudo porque eu tenho pouco. Às vezes o pouquinho que tu pode ajudar vai fazer toda a diferença na vida de alguém que precisa. Então tenha esse olhar de ajuda. Porque se nós ajudarmos, nós estamos ajudando com algo que não é meu, é Deus quem me dá. Então se eu ajudo, vai vir mais, porque a fonte é inesgotável. Não vai parar de vir. Estão entendendo, amém? Terceira e última coisa. Estavam diariamente juntos. Então, se você vê, é muito parecida com a nossa igreja aqui. Graças a Deus, estamos vivendo muito próximos a esse padrão. A gente está quase todo dia junto, né, gente? Estou tendo que tirar coisas assim da igreja. Gente, fica em casa. Vamos descansar um pouquinho. Então a comunhão é algo que fortalece tanto os de dentro quanto os que chegam. Então eu queria pedir muito para essa igreja, toda pessoa nova que você vê entrando aqui nesse lugar, fiquem ligados, atentos, cumprimentem, abracem, consolidem essa pessoa, perguntem de onde ela é, qual é o bairro, se ela tem uma necessidade, se ela precisa de uma carona algum dia, sabe, porque isso tudo ajuda. Eu vi um testemunho aqui de uma pessoa que está nova aqui na nossa igreja, que ela falou assim, eu estive em várias igrejas, até frequentei, só que ninguém me envolveu em nada. Então o que faltou? A pessoa é crente, a pessoa quer Deus. Por que ela não consolidou? Porque ninguém envolveu ela. É aquela história que eu falei do carro, o grande carro, que vamos agregando pessoas e envolvendo, vem, ajuda a empurrar também, vamos junto. Quando você envolve as pessoas vão elas vão percebendo que elas são importantes para o reino. Você crê nessa palavra, amém? Então, olha, vamos subir aqui já para a gente terminar, em nome de Jesus. Ficou entendido aí Atos 2, gente? Se você tiver qualquer nível de dúvida, depois do culto, amanhã, domingo, se você quiser tratar, nós sentamos, conversamos, trazemos aqui. Mas essa série é justamente para a gente trazer bastante conteúdo histórico, contexto e também a aplicação para a nossa vida. E uma coisa que eu quero também trazer para nós aqui. Quando Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém. Isso é uma palavra muito definitiva para mim e para você. Qual é o nível de obediência que nós estamos vivendo com Deus? Uma vez uma pessoa veio perguntar para mim assim, Carioca, Deus mandou eu dar um presente para uma pessoa.
eu comprei esse presente. O presente está lá. Só que eu guardei porque eu pedi a Deus um sinal. E o sinal não vem, então eu não dei ainda. Estou já há mais de um mês com esse presente guardado. Aí na hora Deus falou comigo assim: poxa, será que eu preciso ficar dando tanto sinal? A pessoa não pode entender e obedecer já a primeira ordem. Sabe, às vezes nós temos a mania de ficar pedindo confirmação. Isso é uma palavra muito de crente, né? Vamos pedir confirmação. Mas se Deus já falou, nós temos a palavra de Deus. Deus já falou o que nós precisamos ouvir. Todos os subsídios que nós temos para servir a Deus e ao nosso chamado, nós já temos. O que a gente precisa ouvir mais? Que confirmação mais eu preciso ter se nós já temos a palavra? Se eu perguntar para cada um aqui, todos nós temos uma palavra de Deus no nosso coração. Algum direcionamento, algum testemunho, alguma história com Deus nós temos, todos nós temos. Mas por que a gente fica em ciclos? Se Deus falar, Deus tem que escrever nas nuvens exatamente o que eu tenho que fazer. Será que precisa mesmo? Será que eu não tenho que ter maturidade para seguir? Deus tem que fazer. Muita gente fica clamando, né? Faz o que aconteceu em Atos 2 de novo aqui. Não precisa, porque já aconteceu. Sabe, porque o que aconteceu no céu e na terra, e nesse dia, foi uma abertura do mundo espiritual, do mundo celestial. Foi uma abertura, um acesso que Deus deu aos homens. E na Bíblia eu não acho lugar escrito que se fechou o céu. Nós não vemos em lugar nenhum que o Espírito Santo voltou para o céu. Alguém já leu esse versículo? Não. Que o céu se fechou, o Espírito Santo voltou. Alguém já leu isso? Não. A única coisa que temos é o quê? O céu se abriu. Línguas como de fogo estavam sobre a cabeça dos discípulos. Eles falavam em outras línguas, falando sobre as maravilhas do reino de Deus. E existiam sinais, os sinais acompanhavam os que criam, e as coisas iam acontecendo porque eram pessoas que seguiam essa receita simples. Então talvez eu e você não estamos vivendo tanto sobrenatural, não estamos sentindo tanto o céu, porque eu não estou vivendo esse básico. Primeiro passo, obedecer. Jesus falou, fica aí em Jerusalém. Quem sabe, Deus já falou assim, ei, fica na posição, se posiciona. E assim a gente vai passando o tempo e vai vivendo uma vida, gastando as nossas horas em qualquer outra coisa, menos em coisas intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Eu e você estamos na terra por causa da intenção de Deus de salvar essa cidade. Então por que eu não uso essa intenção nos meus dias? Por que eu não vivo de forma intencional em obedecer a intenção que Deus teve em me criar? A origem da minha criação. Eu quero te encorajar a viver isso. Não é difícil, não é você ter horas de oração. Meu Deus, para viver isso aqui eu preciso ter 5 horas de oração. Aí eu tenho que fazer jejum de 10 dias. Não tem receita, não tem quantidade. Tem entrega, tem obediência. Então nós podemos sim andar pelas ruas e levar o Espírito Santo com a gente, curando, libertando e salvando as pessoas através da palavra. Mas se estivermos de fato cheios do Espírito Santo, para estar cheio do Espírito Santo eu preciso viver o que eles estavam vivendo. Por isso que eles foram cheios. Por isso que eles viveram o que viveram.